Vamos falar então do componente que nós utilizamos aqui para a geração do arquivo SPED contribuições, né? Se você assistiu os cursos SPED Fiscal e se integra, nós também temos uma videoaula onde nós analisamos o componente. No caso lá nós analisamos o componente do ACBR Framework, né? O ACBR Framework ele faz aí uma ponte entre o ACBR que é feito lá no Delphi, no Lazarus, né? Mas ele traz isso então para o C Sharp. Nós conseguimos instalar o componente no C Sharp e utilizá-lo muito bem sem problemas, tá? No entanto, o ACBR não desenvolveu o SPED contribuições, né? O ACBR Framework, né? O pessoal que mantém o ACBR Framework não migrou o SPED contribuições para o C Sharp. Ele tem lá, existe lá para o Delphi, para o Lazarus, né? Mas para o C Sharp ele não foi migrado. Bom, então nós temos, teríamos aqui algumas soluções, né? A primeira seria migrar para o ACBR Framework, e uma outra solução seria nós escrevermos aí um componente, tá? Nós partimos aqui para a escrita de um novo componente, até para nós ensinarmos algo um pouco diferente para vocês, tá bom? Então aqui no servidor, né, quando você abrir o projeto do servidor, você vai observar que tem aqui, olha, um projeto componente SPED contribuições, tá? Chamei dessa forma aí esse projeto. Eu não criei nenhuma DLL, nenhum executável, poderia ser feito também, tá? A exemplo do que foi feito aqui na aplicação cliente, né? Nós temos aqui nas referências a Cert Window. Aqui ela, ó, Cert Window. É um projeto onde nós chamamos uma janelinha de pesquisa, né? Essa janelinha ela é utilizada por todos os projetos no lado do cliente. Desenvolvemos um projeto e geramos um executável, né? Você vai observar que essa Cert Window tá lá em libs, olha, e é um executável que nós geramos, tá? Fizemos um projeto no C Sharp, geramos um executável e inserimos esse executável aqui nas referências. A mesma coisa pode ser feita com esse componente aqui, tá? Pode ser criado um executável, uma DLL, né? E você anexa aqui nas referências. Mas eu nem cheguei a fazer isso, eu já deixei o projeto com os fontes aqui mesmo, que é para você estudar, tá? Então dentro do projeto componentes SPED contribuições, né, o que é que nós temos aqui? Na parte principal dele, nós temos um SPED contribuições, essa classe, ó, e temos um SPED útil, tá? Dentro de SPED contribuições, nós vamos encontrar o código, né, para a geração do arquivo. Legal? Veja que aqui no construtor, primeiro nós declaramos todos os blocos, né? No construtor nós instanciamos os blocos e instanciamos também o útil. Tá, vamos ver primeiro o útil, o que é que esse útil faz, né? O SPED útil é ele quem define o delimitador, define aí o caractere para quebrar a linha, né, que é um /R. Daí ele tem alguns métodos aqui que nós utilizamos para montar as linhas e os blocos, né? Método fill, que é o método preencher, onde nós mandamos aqui um valor do tipo string, e ele vai montando junto com o delimitador. Ele vai montando a linha a partir desses métodos aqui, tá? Então eu tenho um fill onde eu passo uma data, tenho um fill que passo o inteiro, tenho um fill que passo o decimal e tenho um fill que passo o string lá no começo, né? O get delimitador ele retorna o delimitador para mim, que no caso é o pipe. Set delimitador ele vai setar, né, o delimitador, e aqui o get e o set do CRLF, tá? E eu tenho aqui um writeLines, né, que é esse cara aí que escreve as linhas, tá? Esse é quem efetivamente salva aí os dados no arquivo, né? Tá, então o SPED contribuições ele utiliza esse útil aí, tá bom? Aqui ele já está instanciando o SPED útil, instancia os blocos e ele já instancia um linhas arquivo, que é uma lista de strings, tá? Eu tenho um método para limpar o registro, os registros, tenho um método para gerar o arquivo txt, né? Esse método aqui é onde ele vai montar o arquivo, né?
ele monta o bloco 0, daí ele vai adicionando os dados no bloco 9, né, que é o somatório, tá? Então ele inclui lá, olha, o registro 001, né? Daí o registro 990, ele inclui um registro no 990, né? O somatório do registro 1, do registro 100, do 140, tá? Daí, se houver dados no registro 150, ele vai incluindo, legal? Ele pega a quantidade do registro 190 e inclui também. Pega a quantidade do registro 200 e inclui também, né? Então ele vai fazendo aí o somatório, legal? Os registros em si, né, o 190, 150, 200, 205, 400, esses eles já foram montados, né? Existe um método que nós vamos ver posteriormente, onde ele monta todos esses registros com base nos dados que estão lá no banco de dados, tá? Aqui ele está fazendo apenas o fechamento, né? Está verificando quais são os registros que existem e está quantificando, está pegando a quantidade deles para que apareça lá no bloco 9, legal? Muito bem, então ele faz isso com todos os blocos, né? Com o 0, com o bloco A, com o bloco C. Tem um exercíciozinho aqui para o bloco C, ó, tá? Faz com o bloco D, bloco F, bloco I, bloco M, bloco 1 e bloco 9. Ok? Muito bem. Inclui registro 990, ele chama esse método várias vezes aqui. Get delimitador para pegar lá o pipe. Daí aqui nós vamos ter os gets e os sets, tá? Das variáveis que nós definimos lá em cima. Então, bem simples, esses pé de contribuições aqui, não é? Definimos os blocos, instanciamos os blocos e o útil, e no momento de gerar o arquivo txt, nós apenas montamos o arquivo, né? Quantificamos e montamos o arquivo, e no final chamamos o método para gerar o arquivo, que é o writeLines, né? Aquele método que nós vimos que está dentro lá do SPED útil. No caso aqui, ele sempre está salvando o arquivo dentro de T2TI arquivos, né? Evidentemente, quando você for colocar isso daí em produção, você vai adaptar isso daí para customizar, né? Para que a pessoa que vai implantar lá o sistema possa definir qual é o caminho em que os arquivos eles serão salvos, tá? Beleza. Bom, nós vimos aí as duas classes que estão na raiz aqui do nosso projeto, né? Daí nós temos os blocos, né? Bloco 0, bloco 1, bloco 9, bloco A, bloco C, bloco D, F, I e M. O que é que nós temos no bloco 0? Temos vários registros, né? Dentro do bloco 0, nós vamos ter aqui a declaração das variáveis referente aos registros, né? E vamos ter as quantidades aqui para nós contarmos os registros, tá? No construtor nós já instanciamos as variáveis, já setamos alguma coisa, dependendo do registro, né? Por exemplo, o registro 001 nós temos que informar se ele tem movimento ou não, que nós já setamos o indicador de movimento para ele, tá? Zeramos as quantidades dos registros, né? Temos um método para limpar o registro, e aí temos os métodos para escrever cada um dos registros, tá? Então, quando eu chamo um write registro 000, o que é que ele faz? Ele incrementa o registro 9, daí ele vai preencher uma linha. Como é que ele preenche essa linha? Ele começa com 0000, daí ele pega o código da versão, o código da finalidade, a data de início, data fim, nome, CNPJ, CPF e por aí vai, tá bom? Mesma coisa ele faz com o registro 001, mesma coisa com o registro 100, com o 110, com o 140. Evidentemente que aqui, né, ele não tem conhecimento algum do nosso banco de dados, tá? Que é o componente em si, ok? Nós vamos utilizar esse componente, vamos passar dados para ele, né? Isso dentro da nossa aplicação, e o componente ele se encarrega de gerar o arquivo com base nos dados que nós passamos para ele, mas nós vamos passar os dados lá na nossa aplicação, não é aqui dentro do componente, né? O componente ele é independente da aplicação, tá bom? Bom, depois que eu declaro o bloco e monto aqui os registros dentro do bloco, eu vou escrever a classe de cada um dos registros, né? Então eu tenho uma classe para o registro 000, olha lá, tá? Tenho com todos, né, todas as
os campos que nós temos lá no manual e tem os gets e sets aqui, tá? Você vai observar que o ACBR Framework lá, né, ele é escrito mais like Delphi, tá? Muita coisa do que tem lá é bem parecido com o que é feito lá no Delphi. Tanto é que ele foi migrado do Delphi, né? Tá? Esse daqui tá um pouco mais like Java. Legal? Se você observar, quando nós escrevemos código em C Sharp, né, é comum que você coloque logo o get set aqui em cima para não ter que fazer esses gets e sets aqui embaixo, tá? É até mais prático. Legal? Mas aqui nós escrevemos dessa forma, né, mais like Java, para que você observe as várias maneiras de se trabalhar, tá bom? Mas é possível também fazer da outra forma sem nenhum problema, tá? Deixa eu mostrar para você aqui uma outra forma, né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu vou achar, né? Em model eu devo achar. Por exemplo, aqui, cliente DTO, aqui, ó. Eu já tenho os gets e sets aqui. Daí eu não preciso criar um método get tribute operação fiscal, set tribute operação fiscal. Evidentemente que isso daqui é bem mais prático, né? Deixa o código bem mais limpo. Mas aqui no nosso componente nós fizemos de uma forma diferente, tá? Não colocamos os gets e sets ali, nós escrevemos mesmo aqui os códigos get e set. Tranquilo? Muito bem. Bom, os registros, o código deles é simplesmente esse daqui, tá? Em alguns casos, quando o registro ele tem filhos, nós vamos ter alguma coisinha a mais, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui o caso do 140. Pronto, olha. 140 ele tem lá os campos, né? São os mesmos lá do manual. Mas o 140 ele é pai aí de alguns registros, né? Do 150, do 190 e do 200, né? Que não por acaso pode ter mais do que uma ocorrência no arquivo. Então nós já criamos as listas aqui, ó. Uma lista de 150, uma lista de 190, uma lista de 200. Quando eu instancio o 140, eu já instancio as 3 listas aqui. Legal? Isso ocorre em alguns registros aqui. Bom, isso eu vou fazendo para o bloco 0 e vou fazendo para os demais blocos, né? E é assim que funciona o nosso componente, tá? Eu monto todo o componente de acordo com o que tem no manual, né? E depois a minha aplicação utiliza esse componente, manda dados para ele, para que ele possa gerar o arquivo para mim, tá? Qual é o exercício que você vai fazer nesse momento, né? Esse componente aqui está cheio de buracos, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o bloco 0 e vai comparar o registro 000 com o que tem no manual, tá? Será que está igual? São esses campos mesmos que nós temos lá no manual, tá? Já vou avisando que tem coisa errada, né? Então cabe a você, nesse primeiro momento, analisar quais são as coisas erradas e até mesmo por que ficou errado. Legal? Muito bem, uma coisa que você vai observar é que tem alguns registros que não estão aqui, né? Vai ter lá, vai existir no manual e não vai existir aqui, né? Por exemplo, registro 0300, né? Nem lembro se tem lá, né? Mas digamos que tem lá e não tem aqui. Por que não tem aqui? Porque nós não vamos implementar. Tranquilo? Ou então porque nós ainda não desenvolvemos a aplicação que esse registro exige, né? Por exemplo, tem um registro lá que é para a geração dos dados da NFCE ou do SAT fiscal. Nós ainda não fizemos essa aplicação para o treinamento, né? Então, quando nós fizermos essa aplicação, é a nota fiscal de serviços, né? Quando nós fizermos essas aplicações, aí nós analisamos novamente aqui se nós vamos gerar esses registros ou não para o SPED de contribuições e também lá para o SPED fiscal, tá? Tem algumas observações no código, né? Quando nós estivermos analisando, você vai ver que tem algumas observações. Será reanalisado quando desenvolvermos tal módulo, tá? Bom, então é isso. Exercício: comparar se esses blocos aqui estão de acordo com o que tem lá no manual. Não se preocupe nesse primeiro momento em implementar novos blocos ainda, tá? Apenas analise se os blocos aqui estão iguais, né? Estão de acordo com o que tem no manual. Se não tiver, vai corrigindo, tá? Crie um novo projeto, né? Não mexa nesse daqui. Crie um outro projeto, um servidor, meu servidor, por exemplo, tá?
Daí você vai corrigindo os registros, né? Porque depois de corrigir os registros, você vai ter que corrigir também a aplicação. Legal? Daí você já vai montando o seu componente de acordo com o que ele deve funcionar, né? Então temos aí o bloco 0. Bloco 1 nós temos apenas esses registros para gerar o bloco 1 e dizer que ele está sem movimentação. A mesma coisa ocorre com o bloco A, com o bloco C. Aliás, com o bloco C não. O bloco C nós temos vários registros, tá? Ocorre com o bloco D, né? Temos o bloco D e os registros D001 e D990 só para dizer que ele não tem movimentação. Isso ocorre com o F, ocorre com o I e ocorre também com o M, tá bom? Então é isso, faça o exercício nesse momento, né, para que você possa aprimorar aí o seu aprendizado.